Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre globalismo. Eu separei aqui para vocês um trecho, novamente aqui, do podcast Inteligência Limitada, do dia 10 de julho, né, que reuniu aí o monarca Humberto Matos. E tem mais um trechinho aqui que rende umas reflexões, que é quando o monarca vai falar sobre globalismo e guerra mundial. Vamos assistir, mas antes eu convido você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a comentar e compartilhar. Como diria eu, Álvaro Borba, né? Se inscreva só se você quiser, né? Mas é muito bem-vindo, fico muito animado aí de ver o canal crescendo. Vamos lá então? Onde é que você tirou essas coisas, cara? Assim, onde é que você teve contato, por exemplo, com o que você chama de globalismo, por exemplo? Quem te apresentou essas coisas? Em que espaço isso chegou até você, Monark? É isso que eu quero saber. Assim, se você pudesse ser um pouco mais sucinto aí na sua resposta. Ah, claro, cara. Olha, o globalismo é uma pauta de discussão na internet mundial há muitos anos, né? Tipo, não fui em que eu que lugar da inventei internet você isso. conheceu o globalismo? No Google. Aqui é interessante, né, que a fonte sobre o que é o globalismo, né, que o monarca utiliza, não são fontes acadêmicas, né, universitárias, é pela internet, né. Twitter, sei lá. Páginas normais que todo mundo usa, pô. É que eu me Então a gente interesso pode sobre dizer, assuntos diferentes. Não, bacana. Então a gente pode dizer que na internet. Conhecimento sobre globalismo fóruns, veio essas internet. coisas. Alex Jones, entrevistas. Alex Jones. Que mais? Sim, tem várias pessoas. O próprio Joe Rogan já falou sobre isso. Que, tipo, a gente vive num mundo globalizado. É isso que eu ia falar. Essa é a realidade. Ó, a gente vive num mundo globalizado. Aqui, né, se a gente vive num mundo globalizado, globalização como globalismo, né? Como se a globalização fosse uma evidência do globalismo. Como se reconhecer a realidade objetiva da globalização implica em você também reconhecer que vivemos aí no tal do globalismo, que a gente vai ver o que é aqui, né? E na verdade não, a gente vai ver que está uma diferença, né, entre o que é globalização e o que é globalismo. Eu estou adiantando um pouquinho aqui o vídeo, né, para não ficar muito longo. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve um vitorioso, certo? Os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial. Sim, foram os soviéticos, né? Aqui é interessante falar que houve um vitorioso, né? Aí ele fala os aliados, né? Dando a entender assim talvez mais os Estados Unidos, e o Humberto Matos coloca, né? Sim, a União Soviética, né? Então, na verdade, houve aí duas grandes potências vitoriosas, né? Ambas aí com o tema da União, né? Estados Unidos e União Soviética, né? Nos seus nomes aí. Ok, mas uma guerra mundial é mundial, e quem ganha a guerra mundial ganha o controle do mundo. Então, depois da Segunda Guerra... Humberto Matos faz assim com a cabeça, né? É mais ou menos isso, né? É por aí, mas não é bem por aí, né? Porque a gente também vai discutir isso. O que faz uma guerra mundial ser mundial, né? Vencer uma guerra mundial te dá o controle do mundo, né? Mundial, formou-se uma ordem internacional, certo? Então essa ideia de globalismo como a nova ordem mundial, né? Uma ordem internacional. Ordem internacional controla esse mundo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E essa ordem formou laços e estrutura entre os países que a gente chama de globalismo, né? Porque todos os países meio que estão conectados, as inteligências, as agências de inteligência de todos os países, elas conversam entre si. Então, há um sistema, né, que é interessante, que ele fala que não é só uma conexão entre os países, né, mas agências de inteligência que se conectam entre si. Então tem a ver com um certo controle, uma certa vigilância, né, com essa questão aí até de um poder policialesco, militar, né? De certa forma harmonioso, que meio que controla a geopolítica internacionalmente, né? E a gente chama isso de globalismo, que é como o mundo está funcionando, pô. Tá. Então vamos aqui fazer algumas reflexões. Eu gostaria de começar falando o que é globalização, depois entrar nesse tema do globalismo e finalizar falando um pouquinho aí sobre a guerra mundial, né? Bom, globalização ela implica assim numa interconexão do mundo, né? Do mundo integrado, vamos dizer assim. Isso no plano comercial, né? Com blocos econômicos, com empresas transnacionais,
no plano das comunicações, né, com fibra óptica, com internet, com redes sociais, no plano também dos transportes, né, transportes aéreos, transportes ferroviários, marítimos, implica também na troca de culturas, né, às vezes até numa homogeneização das culturas, mas também num conhecimento de novas culturas, de novas filosofias, né? Então tem todas essas interconexões aí na globalização, né? Migrações de pessoas, né? Esse fluxo, né, de informações, de bens, de pessoas. Bom, eu tenho aqui um livro, né, do Milton Santos, né, geógrafo brasileiro aí, reconhecido internacionalmente. Nesse livro aqui, Por uma Outra Globalização, né? Nesse livro ele vai falar de 3 globalizações. A globalização como fábula, como perversidade e por uma outra globalização. A globalização como fábula, ele fala assim que é essa ideia de aldeia global, de cidadania universal, né? Difusão instantânea das informações, de encurtamento das distâncias. Mas por que isso seria fábula, né? Seria fábula porque o encurtamento das distâncias é, por exemplo, para aqueles que podem viajar, né? E não é todo mundo que consegue viajar. A difusão instantânea das informações, das notícias, é para quem tem acesso às informações, para quem tem um celular, para quem tem internet. E também não só esse acesso material, né? Mas também a capacidade de interpretar essas informações, né? E essa questão de cidadania universal, né? Quando a gente vê aí que tem vários migrantes sofrendo xenofobia, ou às vezes populações inteiras, né, sendo perseguidas, sofrendo genocídio. Então, por isso seria uma globalização como fábula, né? Porque na verdade não é bem assim que acontece. Aí a globalização como perversidade, ela tem a ver assim com o aumento da pobreza, né? Com as populações de sem-teto, né, os desabrigados, que no início do século XX era uma curiosidade e isso depois se tornou normalizado, né? Tem a ver com o surgimento de novas doenças e o reaparecimento de doenças consideradas assim extirpadas, né? Tem a ver com o aumento da mortalidade infantil, tem a ver com a dificuldade de alfabetização das pessoas, de dar uma educação de qualidade. Tem a ver com os vínculos entre as pessoas, os vínculos sociais de solidariedade, de fraternidade, eles estarem sendo substituídos por umas relações mais cínicas, competitivas, monetarização dos vínculos sociais, valorização de egoísmos. E a outra globalização seria porque, sendo a globalização uma obra humana, né, ela pode ser refeita, né, feita de outra maneira, né, mais humanizada, né, valorizando aí a mistura entre povos, né, entre culturas, entre gostos, né, tirando esse caráter etnocêntrico, eurocêntrico principalmente, da filosofia, mas também misturando aí com novas filosofias, né, de outros povos, filosofias indígenas, filosofias africanas, né, contribuindo aí para o enriquecimento do conhecimento, com a valorização da vida, com o respeito à diversidade. Essa seria a outra globalização. Mas aqui nesse livro também ele vai falar de globalitarismo, né, que tem a ver aí com essa globalização como perversidade. O globalitarismo seria um neologismo entre globalização e totalitarismo. Aqui a gente vê que não é só uma questão assim de conexão entre as técnicas, né, as tecnologias, mas também a implicação de como há uma relação de poder no uso dessas técnicas, né, a serviço do capital e desumanizando as relações humanas, né? E o que seria o totalitarismo, né? Bom, totalitarismo foi empregado para se referir aos regimes tanto de Hitler na Alemanha quanto de Stalin na Rússia, que seriam regimes que há uma figura carismática, central, que é uma adoração por essa figura, né? Que seria também uma prática ideológica incessante do Estado, né, no convencimento das pessoas a adotar uma ideologia única. Seria um sistema de um único partido político que domina o Estado, né, e as relações de poder. Um sistema que tem uma polícia, né, infiltrada, que persegue inclusive inimigos internos, né, e esses inimigos internos às vezes aleatoriamente. Então que provoca aí um terror nas pessoas, né? E aí, em que sentido há um terror, né, há um medo?
na globalização? É o medo do desemprego, é o medo da violência. Mas eu, particularmente, não sei se é uma boa associação esse neologismo entre globalização e totalitarismo, né? Ainda que a globalização, como totalitarismo, atinja todas as áreas da vida, né? Inclusive áreas assim que não são diretamente politizadas, como o esporte, o lazer, e a globalização também é um fenômeno que alcança todas as áreas da vida, né? E ainda que haja medo e terror no totalitarismo e também na globalização, eu não sei até que ponto a gente pode pensar a noção de um partido único como também uma monopolização do capital, né? É uma equivalência entre partido único e monopólio das nações hegemônicas, ou de instituições transnacionais como a ONU, a OMC, e também fico vendo assim que não há essa questão de uma figura carismática, né, de devoção, e a ideologia nos regimes totalitários, né, que explica todas as ordens da vida, vamos dizer assim, e que são propagadas incessantemente, não sei se teria uma equivalência direta com a globalização nessa ideia de uma ideologia da técnica, uma ideologia da competitividade, do progresso a todo custo, do desenvolvimento tecnológico às custas do meio ambiente, do crescimento econômico às custas do desemprego, da pobreza, da miséria de muitas pessoas. Eu não sei até que ponto seria um tanto forçado fazer uma junção entre a globalização como um fenômeno totalitário. Mas é também nesse sentido que é empregado o termo globalismo, né? No sentido de ter essa relação entre globalização e poder. Esse termo ele também aparece academicamente no sociólogo brasileiro aqui, Otávio Yanni, num livro chamado A Era do Globalismo. Mas o termo que Yanni usa, globalismo, relacionando globalização e poder, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com a imposição das nações hegemônicas sobre a soberania nacional de países periféricos, onde já não haveria assim tanta soberania, né? Mas Yanni não vai falar assim de uma conspiração global, de uma elite que tem uma intenção de dominação mundial. Ele não vê essas instituições internacionais como a ONU e a OMC a serviço de uma elite homogênea na dominação mundial. Até porque o globalismo também ele vai estar associado à noção de marxismo cultural, né? De que haveria um ataque às instituições tradicionais de família e de que uma nova esquerda, não mais voltada à economia, mas sim à cultura, e às vezes até associada aí à escola de Frankfurt, estaria então buscando minar valores tradicionais, instituições tradicionais, e promover uma nova ordem mundial, de novos valores, de uma nova cultura progressista, contra os conservadores, né? Isso não aparece em termos acadêmicos, né? Isso está mais relacionado aí a teorias políticas, e nesse sentido o termo globalismo ele não vai ter um respaldo acadêmico, né? Ele vai ser muito controverso. Até uma profunda ignorância sobre o que é a Escola de Frankfurt, né? Em um livro como A Indústria Cultural, do Theodor Adorno, com Max Horkheimer, ou mesmo a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, né? Que são aí livros clássicos da Escola de Frankfurt, né? Ou mesmo uma pensadora como Hannah Arendt, que vai aí, inclusive, falar, né, do totalitarismo de Stalin, né? Então, assim, não tem como sustentar a Escola de Frankfurt como uma ação insidiosa do marxismo no plano da cultura para perverter valores tradicionais, sendo que a Escola de Frankfurt estava ali para estudar os impactos das novas tecnologias dos meios de comunicação de massa, né? Rádio, televisão, imprensa, esses impactos na obra de arte e na política, né? Fazendo uma análise que, inclusive, critica, né, a nova arte, né, como uma arte que não leva à reflexão, mas sim ao entretenimento e à alienação, né, que mantém aí um verniz de novidade, mas que não passa de uma mesma estrutura e de mais do mesmo, né. Bom, e falando por fim aí da Guerra Mundial, eu tenho aqui um livro, né, do Eric Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, que ele vai falar então por que a Guerra Mundial foi considerada mundial, né. Então aqui a gente tem um trecho que fala assim:
Por que então a Primeira Guerra Mundial foi travada pelas principais potências dos dois lados como um tudo ou nada, ou seja, como uma guerra que só podia ser vencida por inteiro ou perdida por inteiro? Essa é uma questão da guerra ser mundial, né? Era uma guerra de tudo ou nada, né? Ou de você vencer completamente ou perder completamente. E um outro ponto é o seguinte, que ele fala assim: a guerra moderna envolve todos os cidadãos e mobiliza a maioria. É travada com armamentos que exigem um desvio de toda a economia para sua produção e são usados em quantidades inimagináveis. Produz indizível destruição e domina e transforma absolutamente a vida dos países nela envolvidos. Então é uma guerra em que toda a economia vai ser voltada para a guerra, né? Os empregos das pessoas vai ser, sei lá, fazer zíper para o uniforme militar, fazer panelas para o exército, ou fazer bombas, ou fazer balas, ou fazer... Toda a economia, né, foi mobilizada em função da guerra. Por isso é uma guerra total, né, e mundial, porque envolve as principais potências econômicas, né, e militares do mundo. Mas ao fim dela, né, a gente vê que o mundo vai ter a Guerra Fria, né, ficando dividida entre duas superpotências, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, o vitorioso da guerra não levou a um consenso, né, mas de um lado o capitalismo e de outro lado o socialismo. Ainda que, como a gente falou no vídeo passado, né, sociólogos que falaram do fim da ideologia, né, como o estado de bem-estar social, que vai estar misturando capitalismo e socialismo, mas que não implica aí num consenso de uma elite global que utiliza as instituições internacionais para uma dominação mundial, promovendo um marxismo cultural de desvalorização dos valores tradicionais, tanto que a gente vê o recrudescimento de nacionalismos, a resistência de valores tradicionais, e um cara, por exemplo, como o Donald Trump, né, que seria um dos poderosos, pode ser visto por alguns como parte dessa elite do globalismo, e por outros pode ser visto como uma resistência ao globalismo, né? E qual seria a evidência empírica para isso? Então, por exemplo, alguns poderiam fazer a associação do Trump com o caso Epstein, né? Como ele estaria então alinhado ao tal do globalismo, né? E outros poderiam ver na ideologia dele do American First, e esse recrudescimento do nacionalismo dele contra uma integração global, que ele seria contra o globalismo, né? E aí, em suma, então, é preciso diferenciar o que é globalização do que é globalismo. E pensar as relações de poder na globalização não implica necessariamente de que haveria um consenso internacional das elites para promover aí a destruição dos valores tradicionais em favor do tal marxismo cultural. As relações de poder na globalização, para uma análise mais objetiva, precisa de coleta de dados empíricos, de análises históricas, e perceber que no plano internacional há sim divergências entre as elites, há sim conflitos entre as nações, entre as principais potências. E um exemplo aqui é o caso do Brasil, nesse momento agora, em que o Trump procura minar o poder do Lula, porque o Lula está aí articulando-se com os BRICS, né, e fazendo relações comerciais com a China, coisa que para o governo Trump, né, nos Estados Unidos, não seria interessante. Seria interessante, então, solapar o governo Lula e buscar, então, trazer de volta o governo Bolsonaro, que estaria mais alinhado ao governo dos Estados Unidos, né, aí numa subserviência, do que aí se articulando com os BRICS, que seria aí um bloco econômico alternativo nas relações comerciais com os Estados Unidos. Então, o que a gente vê aí é que não há um consenso entre as nações hegemônicas no mundo. Bom, espero que esse vídeo aí tenha contribuído para novas reflexões. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.